A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Hoje eu vim trazer a mensagem acerca da bondade de Deus. E essa palavra está em Mateus capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Eu vou continuar lendo os versículos seguintes, mas antes eu quero trazer uma reflexão. É necessário pedir, é necessário bater a porta, é necessário que a gente busque. Não tem como, o Senhor ele pode nos abençoar, claro, sem nós pedirmos, mas Ele quer que nós batemos a porta, que a gente busque busque o que a gente quer, que a gente peça a Ele. O nosso Pai, Deus, Ele é bom e Ele ouve. E os versículos seguintes continuam dizendo assim, versículo 9: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Quem é o homem que o seu filho vai te pedir um pão e você vai dar uma pedra para ele? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, com P maiúsculo, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Se nós, seres humanos, que somos falhos, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando nos pedem, quem dirá o Pai Celestial, que está no céu, atento, Ele nos dará bens quando pedimos, quando buscamos, quando batemos a porta. Precisamos chegar ao nosso Pai e pedir a Ele. No verso 12 diz assim: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Depois que o Senhor avisa a gente, olha, venham pedir a mim, eu sou o Pai de vocês, eu estou pronto para abençoar, eu estou cheio, a minha bondade é tão grande que vocês podem me pedir e a porta será aberta. Se vocês pedirem, se baterem, a porta será aberta, se pedirem, eu os atenderei. Mas por que não recebem? Eu não lembro agora exatamente aonde está, não sei se em Lucas, mas diz: vocês não recebem o que pedem porque não sabem pedir. Oram a Deus, clamam a Ele, mas não sabem, porque pedem coisas segundo a vaidade, coisas que são para si, que não fazem bem, Não fazem bem a você e às vezes não fazem bem ao próximo. Nesse versículo 12, depois que o Senhor fala, me peçam que eu vou dar, Ele fala, portanto, vocês, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, tudo que você quer que o outro faça por você, fazei-lo também vós. Fazei também vocês pelos outros, porque esta é a lei e os profetas. Deus nos chama a amar ao próximo. Se a gente quer que algum bem nos seja feito, o Senhor está dizendo, faça também aos próximos. Quando pedimos a Deus algo, precisamos estar pedindo algo de acordo com a vontade de Deus. Não podemos pedir algo que possa prejudicar ao outro. Devemos estar atento ao que estamos pedindo e se isso agrada a Deus. Às vezes a oração do que você tem orado e pedido pode não estar sendo respondida por dois motivos. Você está pedindo errado, não da forma que agrada a Deus, porque pode de alguma forma prejudicar o outro. E 2, pode não ser o tempo que Deus determinou para chegar a você o que você tem pedido. Então, podem ser duas razões, ou ainda não é o tempo, mas isso não o impede de continuar clamando, senão vai contra o princípio de
fazer, né, o que não faça mal para os outros, né, de amar ao próximo, de não ferir ao próximo. Se está respeitando esse princípio de amor ao próximo, se não fere ninguém, continue pedindo. No tempo certo, Deus dará, de acordo com a vontade dele. Mas o Senhor, ele diz, vocês são meus filhos, peçam. Tem uma parábola que fala do homem que chegou uma visita na casa dele. Jesus ensina essa parábola. E ele vai à casa do amigo pedir pão. E esse amigo, por ser tarde, não ouviu, mas ele continuou insistindo até que ele abriu a porta e atendeu, porque ele sabia que ele não ia parar de chamar. O Senhor, ele fala, olha, peçam a mim, porque a porta vai ser aberta. Mas devemos sempre estar atentos, se não fere os princípios de Deus, né? Se não fere a lei de Deus, né? A lei que Deus nos ensina. E essa é a lei dos profetas, amai ao próximo, não prejudicai ao próximo, fazei com os outros o que você quer que seja feito contigo. Continue clamando ao Senhor, o nosso Pai é bom e poderoso. Creia nisso, essa é a palavra de hoje. Que o Senhor continue ministrando ao teu coração, ao meu coração, que possamos confiar no Senhor. Ele nos ensina que a provisão vem dele. Ele alimenta os passarinhos, quem dirá a nós. Ele não deixa faltar as vestes, belas vestes para as flores no campo. Ele também veste os filhos dele. E ele também não deixa faltar alimento, roupa. Ele não deixa faltar saúde. Precisamos clamar ao Senhor. O nosso Deus está vivo, pronto a curar, pronto a libertar, a nos libertar de cadeias, de vícios, de coisas que estão nos acorrentando. O nosso Deus está pronto. Precisamos buscar, precisamos pedir e precisamos, quando Ele dá a palavra, corresponder ao que Ele está dizendo. Porque às vezes o Senhor ele responde a nossa oração e temos que corresponder. Às vezes o Senhor, ele nos chama porque o caminho é estreito. O Senhor, ele nos chama, ele nos dá a resposta, ele nos chama a andar segundo a vontade dele. Nos chama a andar em retidão pelo caminho estreito. Porque grande, larga é a porta, larga o caminho que leva para o inferno. Mas o caminho que dá a vida, ele é estreito. A gente vê isso nos dois caminhos, na continuação desse próprio capítulo. Entrai pela porta estreita, versículo 13, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos encontram o caminho, a porta estreita. E às vezes alguns encontram e eles abrem mão de seguir pelo caminho estreito. Porque o caminho estreito que leva à vida requer comprometimento, requer seguir a vontade de Deus, aquilo que agrada ao coração do nosso Deus. O nosso coração está pronto a nos abençoar, o nosso Deus está pronto a nos abençoar, a cuidar de nós. Ele é um Deus zeloso, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a rocha que nos sustenta. Mas Ele nos convida, vem pelo caminho estreito, ama ao próximo, segue os meus preceitos que são bons. Precisamos ouvir a voz do nosso pastor, o nosso pastor Jesus. As ovelhas que são de Cristo Jesus ouvem a voz do pastor, reconhecem ela e seguem. Aqueles que não pertencem a ele, ouvem a voz de ladrões, ouvem a voz daquele que não é o pastor. As ovelhas ouvem, quando ouvem a voz do ladrão, daquele que não é o pastor, elas não vão para ele, porque sabe que não é a voz do seu pastor. Nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus.
quando conhecemos o nosso Senhor, quando conhecemos a voz dele, não somos enganados. E que você possa ter a certeza que o Senhor, ele cuida de ti. Ele está dizendo hoje: pedi, buscai, porque se você pede, você vai receber. E se você buscar, você vai encontrar. E se você bater a porta será aberta, porque eu sou o seu Pai e eu cuido de ti. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma palavra do Senhor. Tchau.